nossa primeira aula, que é do primeiro bimestre do primeiro ano do ensino médio, tá? Então, para quem está estudando, ó, já vamos acompanhando aí, primeiro bimestre é conjuntos direto. Então, eu já dei a primeira aula de conjuntos, está lá na plataforma desde o ano passado. Essa daqui vai ser a nossa segunda aula, que vamos falar sobre a união e a interseção de conjuntos. Então, todo mundo sabe que unir significa juntar, né? Você lembra que eu escrevi isso aqui? União de dois conjuntos é representada pela letra U. E unir dois conjuntos significa juntar os seus elementos, uma coisa óbvia. Então está aqui, exemplo, conjunto A, formado por 1, 2, 3, e o B pelos elementos 2 e 5. A união B, a gente vai juntar os seus elementos. Agora, tem sentido eu colocar o 2 duas vezes, porque ele tem no A e no B? Não. Aqueles elementos em comum a gente só coloca uma única vez. Ó. O 1 pertence só ao A, o 3 pertence só ao A, o 5 pertence só ao B. Mas o 2 pertence aos dois elementos, aos dois conjuntos ao mesmo tempo, e a gente coloca uma única vez. Então ficamos com 1, 2, 3, 5 são os elementos. A interseção B. A interseção é o U de cabeça para baixo. Ó. Ah, o U de cabeça para baixo significa interseção. Então, A igual a 6, 7, 9. O B igual a 7, 9 e 10. Qual a interseção? Só os dois elementos em comum, 7 e 9. Então, nada mais do que isso, tranquilo. Agora aqui, ele deu os conjuntos A e C, A, B e C, representados através de uma propriedade. O que a gente precisa fazer? A gente precisa numerar seus elementos, ou seja, colocar na representação tabular antes de fazer isso aqui. Ele está pedindo a união B, a interseção B, a interseção C e a união B, a união C. Então vamos primeiro colocar esses elementos aqui na fórmula tabular, esses conjuntos, né? Vamos lá. X pertence a Z. O que é Z? São os números inteiros. Tal que menos 2 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2. Ou seja, vai do menos 2 até o 2. Números inteiros. Ó. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. São todos esses elementos pertencentes a esse conjunto. B. O B é igual. Vou escrever aqui. Porque aqui eu tenho que dar a resposta. O B, x pertence a n, tal que x ao quadrado igual a 2. Ora, a gente tem dois números que elevado ao quadrado dão 2 como resultado. Mais ou menos 2. Não, gente, perdão aqui, tá? Aqui não era para ser 2, aqui é para ser 4. Um concertozinho aqui. X pertence a n, tal que x ao quadrado igual a 4. Temos dois elementos, dois números que elevado ao quadrado dão 4 como resultado. 2 e o mais ou menos, e o 2. O 2 e o menos 2. Só que o menos 2 não pode entrar, porque só serve um número natural. Então, esse conjunto é representado por um único elemento, que é o 2, tá? O menos 2 não é natural, então não serve. E o C... Olha lá. Isso daqui é uma equação do segundo grau, ó, que a gente pode escrever ela dessa forma. É o produto notável. X menos 1 ao quadrado é igual a x2 menos 2x mais 1. Então isso daqui é a mesma coisa que isso. Olha lá. Então qual é a raiz disso? Para um número ao quadrado ser igual a 0, só se esse número for igual a 0. Para x menos 1 ao quadrado ser igual a 0, o x menos 1 tem que ser igual a 0, ou seja, o x tem que ser igual a 1. Então o elemento C é formado por, o conjunto C é formado por um único elemento, que é o 1. Pronto. Uma vez que a gente já escreveu os elementos entre chaves, agora podemos fazer a união deles. Olha lá, o A com B.
Ah lá, repara que o B está contido no A lá. Nesse caso, A união B é o próprio A. Ó, tá vendo? Quando eu unir todos esses elementos com esse, vai ser o próprio A, porque o 2 já está aqui dentro. Então, A união B, aqui no caso vai ser menos 1, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, que é o próprio A. E a interseção B? Ah lá, a gente viu que são os elementos que pertencem a A e pertencem a B, né? Tem elemento em comum. Ou seja, vai ser o 2, que é igual ao próprio conjunto B, né? Se eu quisesse representar como conjunto B aqui, igual eu fiz aqui, eu botei a letra A, eu poderia ter colocado a letra B, porque, né, o conjunto formado pelo elemento 2 é o próprio B. E a interseção C? Só tem um elemento aqui, não é isso? Olha lá. Mesma coisa, o C está contido em A interseção C é o próprio C. E agora, A união B e união C? De novo, ó, o 1 e o 2 estão contidos no A. Ou seja, A união B e união C também é o próprio conjunto A. Tá? Agora eu vou precisar apagar o quadro aqui para a gente poder resolver mais exercícios. Vou dar continuidade aqui em duas coisas importantes antes de eu partir para o exercício. Olha. Vamos falar do conjunto diferença e do complementar de um conjunto. Primeiro precisamos aprender esse para depois aprender esse. O que é o conjunto de diferença? É a diferença mesmo que a gente fala do sinal de menos, né? A diferença entre dois conjuntos A e B, nessa ordem, é dada por A menos B, né? A diferença com o sinal de menos B. É o conjunto dos elementos que pertence a A e não pertence a B. Ó. Olha lá. Fica tranquilo de ver. A menos B é x, tal que x pertence a A e x não pertence a B. Esse Vzinho aqui de cabeça para baixo, ó, significa E, tá? X, tal que x pertence a A e x não pertence a B. Se A igual a 2, 3 e 6 e B igual a 6 e 8, quais os elementos que pertencem a A e não pertencem a B? Aqui eu me distraí. Ó. Quais os elementos que pertencem a A e não pertencem a B? O 2 e 3. Tá vendo? A menos B, o que tem A e que não tem B, é o 2 e o 3. Tá? O 6 não pode entrar porque o 6 tem no 8, esse é o ínfimo. Aí, agora, complementar de um conjunto só vai servir se um conjunto tiver contínuo no outro, tá? Por causa disso aqui, ó, eu tenho conjunto A, eu tenho conjunto B. O que é o complementar? É o que falta, olha lá, de A para completar o conjunto B todo, ó. Ou seja, só vai servir se A estiver contido em B. Então, se A está contido em B, complementar de A em relação a B, indicamos por esse C aqui grande, o B aqui embaixo e o A em cima. É o conjunto formado pelos elementos que pertencem a B e não pertencem a A. Ou seja, é o conjunto diferença. Agora é o B menos A, tá? Que é complementar de A em relação a B. Exatamente isso aqui que eu estou falando. O que falta de A para completar o B inteiro, ou seja, é o B menos o A. Só isso. Agora eu vou poder passar os exercícios aí para gente. Bom, vamos lá dando continuidade aqui. Vamos fazer exercícios referentes a essas teorias que eu dei aqui, da união e do conjunto de diferença. Então aqui, ó. Dados conjuntos E igual a 3, 4, 6, 8, conjunto F igual a 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 e o conjunto G igual a 4, 5, 6, 7, 8. Determine, olha lá, o que significa F menos E? É o conjunto diferença que a gente aprendeu, que tem F e que não tem E. Vamos lá. Quais os elementos que eu tenho nesse conjunto e não tenho nesse? Olha lá. 1, o 2, o 8 e o
9. Não, só 1, 2 e o 9. Aqui não tem, vamos até marcar aqui, ó. F menos E. Que tem no F, que não tem no E. O 1 tem no F, não tem no E. O 2, olha lá. O 3 tem, não pode. O 4 também tem. O 6 também tem, o 8 também tem. Só entra o 9, tá certo? Olha lá. Que tem no F, que não tem no E. O 1 e o 2 e o 9. Porque o 3, o 4, 6 e o 8 tem. Tá certo? Então a resposta fica sendo 1, 2 e 9. Agora, G menos E, que tem no G e não tem no E. Vamos lá. Que tem no G e não tem no E. O 5 tem no G e não tem no E. O 7 tem no G e não tem no E. Só. O 4, o 6 e o 8 tem. Então vamos ficar com 5 e 7. É união G menos F. Agora vamos ter que fazer tipo um rascunho, né? Temos que separar aqui primeiro é união G. Aí a gente escreve aqui, ó, é união G. Vamos lá. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7. Olha lá. Estamos juntando todos os elementos de E e de G, tá certo? Olha lá. O 3 só tem no E. A gente escreve. O 4 tem nos dois, está aqui. O 5 só tem nesse, está aqui. O 6 tem nos dois. O 7 só tem aqui. O 8 tem nos dois. Então todos estão aqui. Então isso aqui é o E união G. Agora podemos fazer E união G menos F. Ou seja, todos os elementos que tem aqui e que não tem aqui. Olha lá. O 3 tem aqui, não pode. O 4 tem aqui e tem aqui, não pode. Ou seja, o 5, ó, o 5 tem aqui e não tem aqui. E o 7 tem aqui e não tem aqui. Ou seja, é a união G menos F. Os elementos que tem é a união G e não tem no F. Só são o 5 e o 7. Ó. O 3 tem, o 4 tem, o 6 tem e o 8 tem, tá? Só o 5 e o 7. Agora, F menos G. Já fizemos esse? Não. Vamos colocar aqui bem apertadinho. Ó. F menos G. Aqui está o F, aqui tem o G. O que tem no F e que não tem no G. Ó. 1, 2, 3. O 6, 8 tem. Olha lá, que tem no F e não tem no G. 1, 2, 3. Tem mais algum? O 4 tem aqui, o 6 tem aqui. E tem o 9 também, porque o 8 tem aqui e não tem aqui. Vamos lá. Vamos fazer agora G menos F. O que tem no G e não tem no F. Olha lá, quais elementos que tem no G e não tem no F? Acho que é só o 7. Não, 5, 7. Ó. Tem no G e não tem no F. Tá certo? 4 tem aqui, o 6 tem aqui, o 8 tem. Só o 5 e o 7, que tem no G e não tem no F. Agora que a gente já tem um conjunto embaixo do outro, ao fazer a união, vamos juntar todos aqui. Simplesmente vai ficar 1, 2, 3, 5, 7 e 9. 1, 2, 3, 5, 7 e 9. Prontinho, mais um. Complementar de E em relação a F, ou seja, é F menos E. Vamos escrever igual a F menos E, que é igual. Vê se eu já fiz esse aqui, já fiz. 1, 2 e 9. 2 e 9. Complementar desse em relação a esse, ou seja, é este menos este. F menos E interseção G. A interseção é sempre mais fácil de fazer, né? Porque é só olhar para o que tem nos dois. Vamos lá.
E interseção G. Cadê o E? Está aqui. O G está aqui. 4, 6 e 8. 4, 6 e 8. E o F? Cadê o F? O F está aqui. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Tá bom. Então F menos E interseção G. O que tem nesse F aqui e que não tem aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3 e 9. Certo? Então a resposta vai ficar aqui embaixo. 1, 2, 3, 9. F menos E interseção G. O F está aqui. O E interseção G está aqui. 4, 6, 8. Então o que tem nesse que não tem nesse? 1, 2, 3 e o 9. Porque o 4, 6 e o 8 tem. Certinho? Bom, vamos dar continuidade aqui. A gente tem que se tocar numa coisa. Ó. Complementar de G em relação a F, F menos G. Esses aqui eu fiz sem nem me preocupar, mas dá certinho. Por quê? Quando a gente faz o complementar, eu expliquei complementar de A em relação a B. Só vale se A estiver contido em B, né? No caso aqui, ó, o E está contido em F. Por quê? O E vale 3, 4, 6, 8, o F 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, esse está contido nesse. E aqui, o F também está contido aqui, ó. Aliás, E interseção G, a interseção G está contido em F. 2, 6, 8, está contido em F, ó. 4, 6 e 8, está contido em F. Então a gente pode fazer. Agora olha esse aqui. Complementar de G em relação a F. O G tem que estar contido em F. Vamos verificar se está? 4, 5, 6, 7 e 8. Ó. O 5 não está aqui. Ou seja, o G não está contido em F. Se existir pelo menos um elemento de G que não pertence a F, então o G não está contido em F. Logo, não existe complementar de G em relação a F. Olha lá. Não existe, pois G não está contido em F. Essa é a resposta que a gente dá, tá certo? Agora, complementar de E em relação a E. E menos E, que é igual ao vazio. E complementar de vazio em relação a F serve, porque o vazio está contido em qualquer conjunto. É o F menos o vazio, que é o próprio F, né? F menos o vazio, que é igual ao próprio F. Pronto, agora está tudo explicadinho. Sempre que formos fazer exercícios de um conjunto complementar em relação ao outro, temos que verificar. Complementar de A em relação a B, se A está contido em B, tá? Espero que todos tenham gostado do vídeo. Quem gostou, não esqueça de deixar o seu like para dar aquela força para o canal, se inscrever quem não se inscreveu ainda. Fique com Deus, uma boa noite e até a próxima.